A Real Bus está de volta à estrada. Uma volta responsável e controlada, seguindo todo o protocolo de higiene recomendado pelas autoridades de saúde. Uso obrigatório de máscaras, álcool em gel para todos, higienização completa dos ônibus e renovação do ar a cada minuto durante o trajeto. Se o seu destino for João Pessoa, Campina Grande, São João do Cariri, Serra Branca, Sumé, Monteiro, São José dos Cordeiros ou São Sebastião do Umbuzeiro, conte com a gente. Mesmo em tempos desafiadores, o compromisso da Real Bus é com a sua satisfação. Olá, irmãos e amigos, eu sou Karine, tive a graça do Senhor de participar dos primeiros momentos desse programa tão maravilhoso que foi o Momento Infantil da turma do Vovô Gamaliel, né? Ali pude aprender a amar mais as coisas de Deus, aprender mais da sua palavra, e eu tive a oportunidade de gravar a abertura daquele programa, né? Com a minha bebê, minha boneca, ninando ali, cantando, e eu me lembro que na época... minha tia Kiara, de saudosa memória, que era coordenadora do programa, me fez gravar várias vezes. E eu ali cansada como criança, não compreendia muito bem, então joguei ali aquela boneca no chão, né, cansada, mas eu não entendia que era porque simplesmente minha tia, né, queria fazer as coisas de Deus com tanto amor, com tanto apreço, como deve ser feita, né? Então, meu coração hoje é só gratidão pela vida do meu pastor também, pastor João Bosco, né, dedicado, né, sempre ali fazendo o seu trabalho na obra do Senhor, e minha oração é que Deus abençoe cada dia mais o programa Opção para a Vida. Graças a Deus, estamos iniciando mais um programa Opção para a Vida nessa manhã de terça-feira, hoje 6 de abril. Devo lembrar a todos que nós estamos exibindo aqui estudos bíblicos realizados em nosso tempo. E hoje também, em especial, você ouvirá o reverendo Hernandes Dias Lopes, da Letra à Palavra, trazendo o tema Um Amigo Especial. Quem é esse seu amigo especial? Pode ser seu pai, pode ser sua mãe para alguns, pode ser sua esposa, pode ser seu marido, mas esse amigo especial que nós ouviremos dentro de instantes chama-se Jesus, o Príncipe da Paz. Nós desejamos fazer uma oração por você que está conosco, por nossa nação, para que Deus nos dê dias de muita paz, mesmo em meio a essa crise sanitária, mesmo em meio a essa recessão econômica, precisamos de paz em toda a nação. Pai, te louvamos agradecidos por essa manhã, quando abrimos os ouvidos da alma e do nosso coração para recebermos a tua inspirada palavra. Fala-nos através de todo este programa, em nome de Jesus. Amém. Fiquemos com o reverendo Hernandes Dias Lopes falando sobre amigo especial. A Bíblia diz em Provérbios 17:17 que em todo tempo ama o amigo e na angústia se faz o irmão. O amigo verdadeiro é aquele que ama em todo tempo, na alegria e na tristeza, na bonança e na escassez, nas celebrações da vida e nos dias de luto. O amigo é aquele que chega na sua casa quando todos já se foram. O amigo é aquele que confronta você em secreto e defende você em público. O amigo é aquele que ama você de forma incondicional e está do seu lado mesmo quando você cai, para levantar você. É claro que todos nós temos os nossos dias difíceis, de dor, de lágrimas, de vale e até de luto. E é nesse momento que o amigo se transforma num irmão. Não para lhe fazer discursos vazios, mas para, na eloquência do silêncio, demonstrar a você o seu verdadeiro amor. Nós temos um amigo verdadeiro em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele é o amigo de todas as horas. Ele é compassivo,
Ele é benigno, Ele é misericordioso. Ele ama você apesar de você. Ele ama você e esteve disposto a dar sua vida por você, para que você pudesse ter vida e vida em abundância. Em Jesus você pode confiar. Ele é fiel, Ele é bondoso, misericordioso e Ele veio ao mundo para que você tenha vida e vida em abundância. Ele é aquele que ama você, perdoa você, restaura você, levanta você e oferece a você vida e vida em abundância. Que maravilha! Podemos voltar à casa do Senhor para que juntos possamos estudar a sua palavra. Meus irmãos, eu pretendo hoje concluir o estudo do livro de Atos dos Apóstolos. Na próxima oportunidade, o pastor Júnior vai abordar um outro estudo, parece-me que sobre a carta de Pedro, se eu não estou enganado. E hoje eu quero ler 3 textos das Escrituras Sagradas para a gente entender por que é que o livro de Atos dos Apóstolos foi um dos livros que depois da conversão do apóstolo São Paulo, ele está marcado, aliás, no capítulo 8, até o fim do último capítulo, está marcado por perseguições, sofrimentos aos cristãos da igreja que estava dando os seus primeiros passos. E aí eu quero lembrar aos irmãos o que Jesus já havia profeticamente falado no capítulo 15, no versículo 26. Lembrem-se, Jesus disse: quando porém vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim, e vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. É bom que a gente lembre que Jesus já havia prevenido os apóstolos: assim como me perseguiram a mim, perseguirão também a vós outros. E lá no capítulo 8 do livro de Atos, que a gente já estudou, só quero lembrar que naqueles dias levantou-se uma grande perseguição sobre os cristãos. Inclusive o primeiro mártir, Estevão, foi morto aos pés de um jovem chamado Saulo de Tarso. Ele tinha esse cognome porque ele era de Tarsis. Então no capítulo 8, logo no primeiro versículo que eu queria apenas lembrar vocês, nós encontramos esta escritura assim, descrevendo como a igreja já enfrentava perseguições nos primórdios da sua história. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e Samaria. E alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. E o último texto que eu quero ler é no capítulo 22 de Atos, o versículo 4. Apenas este versículo. Eu estou lendo esses textos assim bem diversificados para que a gente possa fazer aqui uma avaliação do que já estava predito e profeticamente mencionado, divulgado pelo Espírito Santo. Capítulo 22 de Atos, versículo 4. Persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres, de que são testemunhas o sumo sacerdote e todos os anciãos. Destes recebi cartas para os irmãos,
e ia para Damasco no propósito de trazer manietados para Jerusalém os que também lá estivessem para serem punidos. Então, meus irmãos, nós vemos que Atos é um livro marcado, é como se fosse uma tatuagem, uma cicatriz, que teve o seu começo, o seu princípio, debaixo de muita provação, tribulação, perseguição, sobre todos os aspectos. Nós vimos a semana passada, e hoje vamos tentar concluir o estudo, que esse foi o estigma da igreja, sempre foi assim, está sendo assim atualmente no mundo inteiro. A perseguição está, meus irmãos, cada dia fechando o cerco, para que os cristãos não tenham liberdade para expressar o seu louvor, a sua adoração publicamente. Essa doença que está aí, ela está realmente contribuindo, concorrendo, num certo sentido, para que em outros lugares, onde há liberdade das pessoas terem o direito de ir e vir, menos na igreja. Inclusive, na cidade de João Pessoa, capital do nosso estado, os templos estão cerrados. Entretanto, os shoppings estão abertos. E o que é que nós vemos nisso? Entendemos o que diante de uma situação como essa? É bem verdade que nós devemos, como estamos aqui, fazendo toda a prevenção recomendada pelas autoridades da vigilância sanitária. Aqui é o menos local, menos indicado para que se tenha o temor de que alguém pode ser infectado, porque estamos com distanciamento. Aliás, hoje o pastor Robson lançou no grupo social uma palavra muito, mas muito importante mesmo, e eu acredito que quem leu deve ter prestado bem atenção, que nós precisamos de gritar, precisamos de clamar os direitos que nós como cristãos temos de anunciarmos a palavra de Deus, como estamos fazendo aqui através dessa transmissão online, mas não perdermos o direito da liberdade de expressão de culto ao nosso Deus. Então é um estigma da igreja, sempre sofreu, como tem sofrido em nossos dias. Hoje vamos tentar mostrar que Paulo, na sua conversão, ele ia com mandato de prisão aos cristãos, inclusive trazendo uma carta expedida pelas autoridades, para onde ele chegar, prendesse os cristãos. E nessa missiva, sobre esse aspecto dele estar indo perseguir, ele teve um encontro, passou a ter um encontro pessoal. Eu diria, pastor Júnior, um encontro personalizado com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Como um dia eu e aqueles que estão aqui, tantos quantos estão em casa, que já tiveram um encontro com Jesus. Com certeza, Paulo, quando estava a caminho de Damasco, ele teve um encontro com o Senhor Jesus. Ficou cego, perdeu a sua visão por algum tempo, e depois ele foi recomendado, bem como o próprio Ananias, evangelista, para que ele tivesse a oportunidade de ir até onde ele estava, para falar-lhes do amor de Deus, de Jesus Cristo. E aí o Senhor disse a Ananias: dispõe-te e vai à rua que se chama à direita, e na casa de Judas procurará por Saulo, apelidado de Tarso, porque ele era da cidade de Tarso, esse era o cognome dele, Saulo de Tarso. Ele está orando. Essas foram as palavras do Senhor a Ananias. O que Ananias respondeu ao Senhor? Qual foi a resposta dele? Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos seus santos em Jerusalém. Esse homem é um terrorista, é um perseguidor da tua igreja. E aí, Ananias continua dizendo: ele trouxe a autorização dos principais
dos sacerdotes para prender a todos os que testificam, para todos que confessam e invocam o nome do Senhor. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Está lá no livro de Atos, capítulo 9, verso 11 a 16. Então observem que este homem, que era perseguidor, que prendia e açoitava e matava os cristãos, agora estava rendido àquele perseguir. Porque lá a caminho de Damasco o Senhor perguntou: Saulo, Saulo, a quem tu persegue? Diz: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Então ali começou a história deste apóstolo, que teve a sua vida do princípio da sua conversão até o final de todo o livro de Atos, marcado por todo tipo de perseguição. E assim não é diferente. Eu disse para vocês quinta-feira próxima passada que Jesus disse: vocês estão pensando que eu vim trazer paz? Não vim trazer paz, eu vim trazer divisão. Porque haverá momentos em que estarão numa casa 5, 2 divididos, 2 contra 3, 3 contra 2. O pai contra a sogra, a esposa contra a nora, o sogro contra a nora, e assim por diante sucessivamente. E isso aconteceu comigo e com você. No dia em que nós nos convertemos, pastor Júnior, nós passamos a sofrer todo tipo de perseguição. A família foi as primeiras a se levantarem contra nós, os colegas, quem faz faculdade, os colegas no trabalho, os colegas na vizinhança. Eu queria ter tempo para a gente contar aqui histórias e mais histórias de servos e servas de Deus que sofreram todo tipo de perseguição. Eu quero lembrar apenas um desses múltiplos exemplos. A irmã Salma, irmã do nosso irmão saudoso Heriberto Paulino da Costa Filho. Eu era pastor na igreja lá do Centenário. E Salma, ela era uma moça que frequentava o Espásio e tudo que é de boate, segundo ela disse no seu depoimento. E ela um dia entrou em nossa igreja, eu estava pregando, ela fez a confissão de fé dela. Sabe qual foi a recepção que ela teve quando entrou em casa? O seu pai disse: arrume sua roupa e saia, porque eu não quero crente na minha casa. E Salma sofreu muito, e nós procuramos dar assistência. Ela chegou com a roupinha lá na casa pastoral e disse: pastor, o que é que eu faço agora? Meu pai me expulsou de casa. Eu disse: olha, Salma, você tem alguma parente aqui na cidade? Tio, tia, avó? Disse: tem. Então vá para casa de sua avó, para casa do seu avô, fica lá. Não desanime, não desista, seja firme. E meus irmãos, ela permaneceu perseverante na fé. Dias mais tarde, converteu-se a sua irmã, que até então, algum tempo atrás, era vereadora na cidade de Pocinhos. Fátima, a irmã dela. Depois o Heriberto Paulino da Costa Filho se converteu. Depois o seu irmão Saulo, por sinal o nome do irmão dela é Saulo. Depois Adma, que fez até o Instituto Bíblico Betel Brasileiro. Depois a sua mãe. Quer dizer, a família toda que antes estava contra ela foi alcançada por causa da perseverança dela. Eu podia contar aqui N exemplos de servos e servas de Deus que foram perseguidos, mas não desistiram. Então Paulo foi este homem. Ele foi como uma espécie de um embrião. Ele foi como uma espécie de um exemplo, modelo, para todos nós cristãos nos espelharmos nele. Por que eu estou dizendo isso? Porque muita gente é crente ou é cristão, ou confessa o nome de Jesus enquanto está com sombra e água fresca, mas na hora que vem a perseguição, na hora que vem a provação, é como diz a estrofe daquele hino: quantos que corriam bem, hoje de longe estão, outros seguem que também sem amor e frios estão. São os hinos que nós cantamos. Aí eu pergunto: como é que você e eu nos comportaríamos diante de uma missão dessa? Vai agora falar para aquele homem que ele é arqui-inimigo do Evangelho. Enquanto eu estava meditando nessa escritura, vocês já imaginaram se Deus desse a ordem para que eu
ou você fôssemos ao dragão vermelho falar para aquele líder que persegue os cristãos, que maltrata os cristãos, que leva os cristãos a serem mortos, será que nós teríamos coragem, pastor Júnior? Ou outro cara lá da Coreia do Norte, que no ranking dos países que são inimigos número 1 do Evangelho, ele está em primeiro lugar, a Coreia do Norte. Se Deus chegasse para mim e para você e dissesse, vai lá, eu vou te usar, você vai falar, você vai mostrar a ele a minha palavra, e ele precisa de me conhecer, será que nós teríamos coragem? Então, irmãos, observem que aquilo que o Senhor dissera por intermédio do Espírito Santo a Ananias, se cumpriu literalmente na vida do apóstolo São Paulo. A gente vai ver mais tarde que ele esteve diante de reis, presidentes, monarcas, pessoas e autoridades importantes naqueles dias. Então, antes de dar o seu relatório em Jerusalém, eu queria que você acompanhasse comigo essa leitura que está lá no livro de Atos, capítulo 21, versos 17 a 26. Eu vou ler para vocês, porque a gente está apenas concluindo o estudo, e é importante que vocês fiquem a par desses acontecimentos, dessas passagens, e nós entendamos a interpretação, porque Paulo sofreu, porque Paulo foi perseguido. Capítulo 21, versos 17 a 26. Tendo nós chegado a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros se reuniram, e tendo-os saudado, contou minuciosamente o que Deus fizera com os gentios. Lembre-se que Paulo foi o apóstolo enviado aos gentios, enquanto que Pedro enviado aos judeus. Bem vês, irmãos, ouvindo-os de eles, deram glória a Deus, e disseram, bem vês, irmão, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram, e todos são zelosos da lei, e foram informados a teu respeito, que ensinas todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés, dizendo-lhes que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo os costumes da lei. Que se há de fazer, pois? Certamente saberão da tua chegada aqui em Jerusalém. Faze, portanto, o que te vamos dizer. Estão entre nós 4 homens que voluntariamente aceitaram o voto. Toma-os, purifica-te com eles e faze a despesa necessária para que raspem a cabeça, e saberão todos que não é verdadeiro o que dizem a teu respeito, e que pelo contrário, andas também tu mesmo guardando a lei. Quanto aos gentios que creram, já lhes transmitimos decisões para que se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Então Paulo, tomando aqueles homens, no dia seguinte, tendo se purificado com eles, entrou no templo, acertando o cumprimento dos dias da purificação, até que se fizesse oferta em favor de cada um deles. Há uma passagem que Paulo diz, me fiz de fraco para ganhar os fracos, me fiz de forte para ganhar os fortes, me fiz de judeu para ganhar os judeus. Então Paulo aqui, quando ele chegou em Jerusalém, ele procurou os irmãos, deu um relatório rápido do que tinha sido realizado lá em Jerusalém, inclusive do concílio em Jerusalém, que foi acertado, houve um acordo para que o Espírito Santo orientou-os para que eles não comessem carne sacrificada, nem sangue a ídolos, nem sangue, e também se abstivessem dos animais sacrificados a ídolos e das relações sexuais ilícitas. Quem deu esta ordem? O Espírito Santo. E ele dá esse relatório aqui agora para aqueles irmãos que estavam em Jerusalém. Mas alguém disse, olha, você tem que, pelo costume, pelo hábito que todo judeu tem,
tem que rapar a cabeça, tem que fazer o voto, para que, se você não fizer isso, eles podem interpretar que você está negando a lei. E aí Paulo se submeteu, com sabedoria, né? Com sabedoria. Nos versos 27 a 40 desse mesmo capítulo, 27 a 40, nós vamos entender porque Paulo, ele teve esse comportamento. Quando já estavam por findar os 7 dias, que era o que se recomendava, os judeus vindos da Ásia, tendo visto Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram gritando: israelitas, socorro! Este é o homem que por toda parte ensina a todos serem contra o povo, contra a lei e contra este lugar. Ainda mais introduziu até gregos no templo e profanou este recinto sagrado. Pois antes tinham visto Trófimo, o Efésio, em sua companhia na cidade, e julgavam que Paulo o introduzira no templo. Agitou-se toda a cidade, havendo concorrência do povo, e agarrando a Paulo, arrastaram-no para fora do templo, e imediatamente foram fechadas as portas. Procurando eles matá-lo, chegou ao conhecimento do comandante da força, que toda Jerusalém estava amontinada. Então este, levando logo soldados e centuriões, correu para o meio do povo. Ao verem chegar o comandante e os soldados, cessaram de espancar Paulo. Veja que situação este homem se encontra. Iam matá-lo, como não conseguiram, espancaram-no. Espancaram a Paulo. Aproximando-se o comandante, apoderou-se de Paulo e ordenou que fosse acorrentado com 2 cadeias, perguntando quem era e o que havia feito. Na multidão, uns gritavam de um modo, outros de outro, não podendo ele, porém, saber a verdade por causa do tumulto. Ordenou-lhe que Paulo fosse recolhido à fortaleza. Ao chegar às escadas, foi preciso que os soldados o carregassem por causa da violência da multidão contra Paulo. Pois a massa do povo que o seguia gritava: mata-o! Mata-o! Imagine, irmãos, este homem que era um terror, agora, que perseguia os cristãos, que matava os cristãos, agora ele quem estava sofrendo na pele essas ameaças de morte. E quando Paulo, sendo recolhido à fortaleza, disse ao comandante: é-me permitido dizer alguma coisa? Verso 37, respondeu ele: sabes o grego? Não és tu porventura o egípcio, que há tempos subelevou e conduziu ao deserto 4.000 sicários? Respondeu-lhe Paulo: eu sou judeu, natural de Tarso, cidade não insignificante da Cilícia, e rogo-te que me permitas falar ao povo. Obtida a permissão, Paulo, em pé na escada, fez com as mãos silêncio ao povo, e fez grande silêncio, e ele falou em língua hebraica. Irmãos, Paulo estava usando aqui uma estratégia de persuasão, para que aqueles que estavam se levantando contra ele o reconhecesse, houvesse um reconhecimento da credencial dele como judeu, como cidadão judeu, embora que ele também era cidadão romano. Nós vamos ver lá adiante. Agradeço a você que esteve conosco, que todos fiquem com Deus, um fortíssimo abraço virtual e até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Nesse momento, parabenizo a Opção para a Vida pelos seus 30 anos e através dele foi conseguido muitas almas, que até hoje a igreja permanece de pé, louvando a Deus pela honra e a glória do nome do Senhor.